Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre fobia específica e para a gente falar de fobia específica, primeiro eu acho importante a gente fazer uma diferenciação entre medo e fobia. O medo, ela é uma emoção normal que faz parte da vida de todo indivíduo, é uma emoção que serve para nos proteger e evitar que a gente tenha alguns comportamentos que possam aí trazer danos para a gente. Então a gente pensa no medo como algo que é um aliado do homem, um aliado que vai sinalizar para nós quando nós estivermos ali frente a alguns perigos que são reais. Já quando nós falamos a respeito de fobia, nós estamos falando de um transtorno de ansiedade. A fobia, ela é uma sensação de medo excessiva, ou seja, ela é desproporcional àquilo que é o fator desencadeante. A fobia, ela é esse medo irracional. Irracional por quê? Irracional porque não tem um perigo real. E ela é persistente, é aquele medo persistente que ele vai acontecer, às vezes só de eu pensar naquele objeto que eu tenho medo ou daquela circunstância que eu tenho medo. A fobia específica, como o próprio nome já diz, né, ela é específica, ela é voltada a alguma circunstância ou algum objeto específico. E quando que a fobia, então, ela passa a ser um problema grave? Quando ela começa então a trazer prejuízo na vida daquela pessoa, quando ela começa então a trazer muito sofrimento, quando ela começa então a atrapalhar a rotina da pessoa, né? Ou seja, a pessoa ela passa a evitar aquela situação de medo, aquela situação desconfortável de toda forma, né? E aí, quando ela entra em contato com esse objeto de medo, com essa situação de medo, ela começa até a passar mal. E ela começa a ter até alguns sintomas físicos, como por exemplo, o coração dá taquicardia, né? Começa a bater de forma acelerada, essa pessoa começa a suar de forma anormal, né? Intensa, essa pessoa tem um desconforto ali, gastrointestinal, então ela começa a ter às vezes diarreia, também uma vontade excessiva de urinar, uma tensão muscular, uma sensação de que ela está perdendo o controle. Então, os transtornos fóbicos, eles são diagnosticados de acordo com a história que o indivíduo ele conta ali para o profissional. Então, de acordo com o relato, né, dos seus medos, das suas angústias, dos sintomas que ele apresenta, o profissional pode diagnosticar, então, se a pessoa tem uma fobia específica. E tem tratamento para fobia? O que vai determinar se uma fobia precisa ser tratada ou não é o grau de prejuízo que ela está trazendo ali na vida da pessoa. Por exemplo, algumas pessoas vão conviver com a sua fobia sem que ela traga prejuízo funcional ali para ela. Como, por exemplo, uma pessoa que vive na área urbana, ela pode ter medo, de repente, de cobras, né? Fobia de cobras. Mas como ela está no ambiente urbano, não é muito comum que a gente se depare com esse tipo de animal. Então, essa pessoa consegue trabalhar, ela consegue conviver normalmente, sem ter prejuízo aí na sua rotina de vida. Já outras pessoas, né, em função da sua fobia, elas começam a ter um prejuízo funcional na sua vida, né? Então, elas começam, às vezes, a faltar em reunião, faltar à aula, tudo por conta de quê? Desse medo excessivo que ela tem em relação a algo ali específico. Por exemplo, às vezes a pessoa trabalha em uma empresa e essa empresa muda de local. Então, antes ela não era em um prédio, agora ela passa a ser em um prédio. E essa pessoa, e é no 10º andar. Essa pessoa, então, ela sabe que para trabalhar, para ter acesso lá ao lugar de trabalho dela, ela vai ter que subir de elevador, né, 10 andares. E essa pessoa tem claustrofobia, ou seja, essa pessoa tem medo de lugares fechados. Então, esse transtorno, essa fobia dela específica começa a trazer prejuízo para ela. Por quê? Porque ela deixa, então, de ir trabalhar, ela sofre muito, né, pensando que ela tem que entrar no elevador ou que ela vai ter que subir as escadas, porque também é um ambiente fechado, né, e que traz aí reações desconfortáveis para quem é claustrofóbico. Então, essa pessoa vai precisar de tratamento. Por quê? Porque esse transtorno está trazendo prejuízo na vida dessa pessoa. E como que é o tratamento? O tratamento para fobia, ele vai envolver principalmente a psicoterapia. Quando a gente trata na abordagem da terapia cognitiva comportamental,
A gente geralmente utiliza uma técnica que é chamada de sensibilização sistemática, onde a gente pode ali construir junto com o nosso cliente uma lista de situações que causam desconforto para essa pessoa, e a gente começa a trabalhar com esse indivíduo aquela situação que é menos desconfortável, né, para que ele possa de alguma forma conseguir, né, gradualmente enfrentar aí essas situações que provocam o medo para ele, claro, visando diminuir cada vez mais esse desconforto frente a essa situação que ocasiona o medo, né, para que esse indivíduo ele possa conviver melhor com essas situações que ele tem que lidar aí no dia a dia e que são tão desconfortáveis para ele. Tem também algumas situações onde será necessário a medicação, e a medicação geralmente são os antidepressivos serotoninérgicos, né? E eles vão ser utilizados para controlar ali o grau de ansiedade que essa pessoa tem e de reatividade quando ele está frente a esse objeto que causa medo ou essas circunstâncias que causam medo nele. Mas tem cura? A gente não fala em cura para fobia, né? A gente fala, por quê? Porque a fobia, ela é um transtorno crônico, né? E a causa não é aí totalmente elucidada. Então a gente fala em um tratamento para controlar os sintomas e a resposta, né? E o sucesso terapêutico, ele vai depender de cada caso e de cada organismo. E quais são as fobias que mais acometem as pessoas? A gente pode falar do medo de falar em público, da agorafobia, que é esse medo de lugares aonde eu não consiga sair, né, de uma forma com facilidade, por exemplo, um shopping, um cinema. A gente pode falar de medo de insetos, medo de lugares altos, medo de agulha, medo de voar, medo de trovões e relâmpagos. Então é uma série de medos, de fobias que a pessoa ela pode aí conviver, né, com ela, ter essa fobia na sua vida. Pessoal, eu vou terminando então aqui esse vídeo e encerrando então a série Transtornos de Ansiedade. Eu espero sim ter contribuído com um pouquinho de conhecimento sobre essa questão aí que tanto acomete, né, a população, que são os transtornos de ansiedade. E a gente se vê aí em próximas séries, em próximos vídeos. Eu sempre quero trazer mais informações, ok? Até mais!